O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. No programa de hoje, seguimos o bate-papo com o professor do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geociências da URGS, o geólogo Rualdo Menegá. Menegá é mestre em Geociências e doutor em Ciências na área de Ecologia de Paisagem pela URGS e também doutor honoris causa pela Universidade Privada de Ada Byron, no Peru. Em pesquisa recente, o professor apresentou uma tese inédita sobre a construção das cidades da região de Cusco, no Peru, entre elas Machu Picchu. Segundo seus estudos, os incas teriam construído a cidade intencionalmente sobre as falhas geológicas dos Andes. Hoje, então, continuamos conversando sobre as cidades incas e sua concepção construtiva. E, professor, como é, nesse contexto, como eles conseguiam separar o rural do urbano? Como era essa separação dentro da cidade? Isso é interessante observar que eles destacavam duas áreas bem demarcadas para uma atividade mais rural e para uma atividade mais, digamos, urbana. Alguns elementos sobre isso, eles se dão sobre, digamos, a maneira com que eles desenham o rural. O rural não é uma área qualquer aí. Eles também desenham o rural tanto quanto desenham o urbano. Isso é muito interessante. O que vem a ser o rural? Então, veja, eles não podem plantar nas zonas baixas ao lado do rio Urubamba ou ao lado de um rio, porque ali uma chuva torrencial, um deslizamento pode acabar com a plantação. Então, eles têm que deslocar o pequeno plano fértil do fundo do vale para as encostas rochosas estéreis. Então, como é que eles fazem isso? Eles fazem isso encravando, esculpindo, como eu comentei, né, os terraços sequenciados em degraus, né, nas encostas montanhosas. Então, isso tem que ser toda uma encosta, né, para poder ter eficiência. Por que para ter eficiência? Porque as falhas, né, além do aspecto de predisporem o material de construção, elas também podem ser excelentes condutores de água. Então, se tu constrói terraços escalonados e irrigando o terraço superior, por gravidade, né, a água escorre e vai irrigando todos os terraços sequenciais. É um mecanismo inteiro esse desenho do sistema rural deles. Né? E então tu consegue domesticar a encosta de uma falha geológica, cultivando-a, né? Como se fossem uma espécie de jardins suspensos, terraços suspensos. E isso traz para eles, então, uma produtividade incrível. Veja, a água que vem das falhas, ela nunca é super volumosa como um rio que enche depois de uma tempestade e que pode arrasar quarteirões. E ela nunca é tão insuficiente quanto numa seca. Ela está sempre pingando. Então, tu não tem nem secas extremas e tu não tem nem torrentes, fluxos extremos. Uma falha geológica, ela está sempre pingando água. E essa sabedoria, então, de tu ter um ritmo de água que não é muito caudaloso, mas nunca é ausente, faz com que eles possam ali, nesse sistema escalonado, produzir até 3 vezes por ano. Eles têm 3 colheitas por ano de milho, de aiuca, né, que é a mandioca, etc. E isso então faz com que todo o sistema rural ele tenha essa lógica. Ao mesmo tempo, eles sabem escolher qual a encosta é apta para esses terraços, ou seja, ela tem que ter provimento de água pela falha e, segundo, sol. Ela tem que ter uma excelente orientação solar, né? Porque na montanha, se tu não escolhe a face certa, ela poderá estar sombreada grande parte do dia ou todo o dia, né? Então, todo esse relógio faz com que eles separem um rural de um urbano, mas eles estão sempre conectos. Eles são uma civilização que depende deste rural
tão especializado, né? Ele é um rural muito especializado, muito bem desenhado, né? E pertence então a toda uma cosmovisão, eu diria. Então, embora o desenho do assentamento ele divida, né, as duas funções, uma residencial e uma rural, na verdade eles se combinam muito bem. No caso de Machu Picchu, há uma separação nítida, né, entre o rural e o residencial, né, nem chamamos propriamente de urbano, né, mas o residencial, que é também uma grande falha, onde eles constroem geralmente escadas sobre as falhas, é ali que eles constroem o escalonamento, né, que divide então a área residencial de Machu Picchu da área agrícola, né? Mas eles constroem terraços sempre onde der. Eles estão sempre perto das plantações, mesmo na área residencial, na saia mais inferior, está cheia de terraços, né? Eles nunca perdem, digamos, o espaço e a oportunidade de ter sempre uma plantação por perto, né? A comida. E, professor, como é que aconteceu essa evolução, né? Porque o senhor acredita que eles passaram por alguma dificuldade? Essa civilização, ela começou, digamos, nos vales e passaram daqui a pouco por uma enchente? Foi por uma necessidade essa subida, o senhor acredita? Se não me engano, eu acredito que é no Lago Titicaca, né, que se forma. Me corrija se eu estiver falando muito. Não, está bem. Essa é a tua pergunta, uma pergunta muito interessante, né, que é a gênese do sentido civilizatório, né? No mundo ocidental, quer dizer, na cultura ocidental e ali na Ásia, no processo asiático da Mesopotâmia, né, é um outro processo. O problema é que nós ficamos com uma lógica, um modus operandi do processo civilizatório, que é o modus operandi do mundo sumério, do mundo egípcio, né, depois do grego, e nós chamamos só este processo como processo civilizatório. O mundo andino é diferente, né, é totalmente diferente, assim como o mundo amazônico. Esse é um outro tema. Mas são mundos civilizatórios diferentes porque o lugar, ele também determina maneiras, ele determina modos. E isso que tu coloca é uma coisa muito importante, né? Porque de onde se origina isso? Então, os Andes, Marcelo, tem um longo processo de domesticação das montanhas, não dos rios. Então, como se dá a domesticação da montanha? Na minha tese, é por meio das falhas geológicas, porque são elas que provêm os oásis de habitabilidade no inóspito mundo andino. O mundo andino, tu pode ter de mais, que é uma torrenteira, é um fluxo violento de água, ou de menos, seca, né, como o Atacama. Ele é inóspito. Tu pode ter vulcões, tu pode ter terremotos. O lugar onde tu pode ter um ritmo contínuo é na falha, que ali tem água de forma contínua que goteja. Mas de onde veio esta aprendizagem? Então, claro, isso é um longo processo. É um processo que eu diria de todos 12 mil anos, né? Desde o arcaico, lá do mundo andino, né, de 12 mil anos atrás, que foi um longo aprendizado de uma cultura. Há uma cultura andina que foi aprendendo como viver nas montanhas. Em especial, os incas, eles são o resultado de um processo crescente, né, lá nos anos de 1200 depois de Cristo, é que se geram os grupos andinos incaicos exatamente na região do Titicaca. Pois bem, depois de eu pesquisar, digamos, 15 anos na região de Machu Picchu, Cusco, Pisa, Ollantaytambo, e depois também andei por Arequipa, etc., eu então resolvi ir buscar as origens no Lago Titicaca, que é o mito, que é a ideia do mito de que os primeiros grupos incaicos, né, eles se originam na região do Lago Titicaca e migram para Cusco. Né? Olha só, veja, essa rota de migração do Titicaca a Cusco não é que é uma falha geológica? Então eu encontrei ali no Titicaca uma falha geológica que guia o caminho, né, até Cusco. Por isso que os incas diziam que Cusco é o umbigo do mundo, o centro do mundo, né? Ou seja, todos os caminhos levam a Roma para os romanos, e eu digo, todas as falhas levam a Cusco. Nós temos que mudar o desenho geométrico do espaço. Né? E ali, então, na região do Titicaca, eu consegui identificar por que ela é uma matriz civilizatória. De fato,
ela é uma matriz civilizatória desde muito tempo, né? Ali tinha os Tiahuanacos, né? Entre outros. E ali no Titicaca eu descobri qual é o segredo, né? Então o segredo, num mundo inóspito, seco, de altitude, a 4.000 metros de altitude, Marcelo, tudo é seco, o ar é rarefeito, tudo é muito difícil. Como é que a vida então se tornou, entre aspas, fácil para essa cultura, a ponto de que nós ainda visitamos Cusco e achamos fantástico, né? Mas nós não percebemos que quem nos coloca nessa altitude, né, e torna a nossa visita fácil são eles, os Incas, né? É essa cultura que possibilita essa habitabilidade. E eu descobri então ali no Titicaca a matriz disso, que é o fato de que, por ser um lago de grande extensão areal, a evaporação do Titicaca leva umidade para a Cordilheira Real, que está logo ao lado, e por ser muito alto, então, o vapor d'água, quando chega no cume dessas montanhas, congela, né? Precipita na forma de neve, formando, então, os nevados. E aí está o milagre. São esses nevados que derretem na primavera e no verão e que levam água para os baixios e molham toda a saia, é que torna, então, possível um ritmo civilizatório, né? Torna possível estabelecer uma civilização que tenha uma fonte de água regular num mundo inóspito, irregular, com terremotos que tu não sabe quando chegam, vulcões que extrudem sem pedir licença e sem dizer, né, obrigado. Então, o Titicaca realmente ele ensinou a cultura andina a uma regularidade do fluxo, do ciclo hidrológico e ensinou eles a perceber aonde esta regularidade do ciclo hidrológico ela tem um gotejamento, um fluxo que não os ameace. Né? Porque viver na saia de geleiras, digo a você, não é fácil, né? Porque uma lasca de gelo pode se desprender, ela tem, digamos, eventos extremos, rupturas muito abruptas, e isso pode sempre oferecer risco. Então, eles foram aprendendo, né? E esse aprendizado, então, fez ali da região do Titicaca um berço e foi sendo aplicado para o restante da Cordilheira Andina. O resultado, né? Uma inteligência própria, uma cognição própria, todo um modus operandi civilizatório perfeito para o mundo andino e que ainda hoje está ali. Nós devemos nos perguntar, né, Marcelo? A gente enxerga sempre a grandiosidade das civilizações, né, da argila, na Suméria, das pirâmides do Egito, do mármore de Roma e da Grécia, mas não reconhecemos a grandiosidade igual de uma civilização que ensinou a humanidade a viver em grandes altitudes em segurança. É maravilhoso o domínio, essa perspectiva desse ciclo, desse domínio deles. Realmente, professor, muito bom. Professor, uma pergunta final de cunho um pouco mais pessoal. Quando surgiu essa paixão talvez pela cordilheira, ou pela civilização incaica, e qual foi a primeira vez que o senhor esteve em Machu Picchu ou na região de Cusco? Sim, isso é muito interessante. Eu sempre tive... eu acho que a paixão pelos Incas e pelas civilizações da América, ela surgiu ainda no ensino fundamental, com uma querida professora de história que nos ensinou as civilizações americanas, né, com muito, muito amor. Que é sempre um assunto que a gente gostava mais de ver egípcios, né, gregos, e os nossos índios nunca tinham qualidades à altura. Mas ali eu vi que havia muito mistério, muito do inexplicado, tanto em Machu Picchu como, digamos, nos maias, astecas, etc. E depois eu sempre gostei de fazer geologia. Eu sempre quis ser geólogo, então, desde os 8 anos de idade. E quando eu entro na geologia, eu percebo que poderia ter alguma relação para também explicar civilizações, do seguinte ponto de vista, que qualquer civilização é uma concessão geológica. Né? A geologia ela é o palco precedente, anterior, né, ao drama humano. Então, se nós não entendermos esse palco,
né? Porque a história sempre é contada a partir, digamos, do nível da rua da cidade para cima, né? E o que tem embaixo parece que não conta. Eu comecei a me preocupar com o que tem embaixo da cidade, né? Que é o substrato. Esse é o tema da geologia. E sempre estudei isso em paralelo, sempre li bastante sobre isso, né? Sou de uma geração, Marcelo, que se deliciava com os livros, né, de uma editora chamada Remus. Tinha livros fabulosos que eles editavam sobre Stonehenge, né, sobre Nefertiti, Akhenaton, etc. E eu sempre, claro, tenho a minha coleção ainda hoje, né, ia lendo isso, até que, claro, eu entro em contato mais direto com Machu Picchu e o mundo andino, que sempre foi um mundo que foi muito próximo a mim por conta de vários colegas que eu tinha do Peru, da Bolívia, e sempre gostei dessa relação de entendê-los e saber quem eram eles, como eles eram especiais a ponto de viver em montanhas. Eu sou geólogo, né? Assim, como que não tem civilizações desse tamanho nos Alpes? Como não tem civilizações desse tamanho no Himalaia, né? Como que a Cordilheira Andina foi a única domesticada no mundo da história humana, né? Há enigmas aí interessantes. E quando eu finalmente, então, em 1999, visito Machu Picchu e enxergo a condição geológica de Machu Picchu, né? Eu estou descendo as montanhas de Salcantay, né, a 6 mil metros de altitude, e vou para Machu Picchu. E ao descer porque Machu Picchu fica a 2.400 metros, eu enxergo do alto Machu Picchu lá embaixo. E eu tenho uma só conclusão como geólogo: isso é possível, do ponto de vista geomorfológico, somente se houver um cruzamento de falhas geológicas. E ali se dá, então, um insight que me fez pesquisar profundamente esse tema, entender essa relação necessária entre a cultura, as rochas, as falhas, e me fez reconhecer nos Incas, né, uma das mais geológicas civilizações da história humana. Que maravilha, professor. Professor, parabéns pela pesquisa, pelas conclusões. Foi uma ótima conversa. Muito obrigado pela presença e uma boa noite. Muito obrigado a você. É um prazer sempre poder falar, né, desses temas que interessam tanto, né, a cultura sul-americana e a nós brasileiros, né? Temos também nossos traços andinos, se pensarmos que o Acre, né, lá, ele está muito próximo das montanhas andinas, né? Verdade. Nós brasileiros temos que resgatar um pouco, né, as nossas conexões com essa belíssima terra que é a América do Sul. Finalizamos a entrevista com o professor e pesquisador do Instituto de Geociências da URGS, o geólogo Rualdo Menegá. Conversamos sobre sua tese a respeito da construção das cidades incas da região de Cusco, no Peru. Semana que vem voltamos com um novo convidado. Boa noite a todos e uma ótima semana. Momento do Patrimônio é produzido pelo setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, responsável pela restauração, manutenção e adaptação às demandas contemporâneas do conjunto edificado da universidade. No momento, o projeto de acessibilidade ao prédio da rádio da universidade está em fase de captação de recursos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Saiba como contribuir através do nosso site urgs.br/patrimônio histórico ou pelo telefone 3308-4500. Este programa teve produção e apresentação de Marcelo Coelho de Souza, na técnica Jefferson Gomes.